Sejam bem-vindos ao podcast Resenha Empresarial. Eu sou a Amanda, advogada, professora, especialista em Direito Empresarial e ex-diretora do DREI. Eu sou Estela Nunes, advogada, professora de Direito Empresarial na UNB, mestre e doutora em Direito Empresarial. E nesse podcast a gente vai ter a honra de falar de direito empresarial com alguns dos maiores nomes da área do Brasil. E o objetivo aqui é falar da prática do direito empresarial de um modo leve, descontraído, mas sem deixar de trazer muita informação de qualidade e muito conteúdo atualizado. E você fica ligado aí, porque hoje, no final do programa, no final do episódio, a gente vai ter um sorteio de um brinde muito especial. Então, acompanhe a gente até o final e não deixa, claro, de deixar seu like, de comentar, de curtir, de compartilhar aqui o conteúdo para quem você acha que também vai gostar de falar com a gente sobre direito empresarial. Exatamente. E hoje a gente vai abordar um tema que ainda gera controvérsia, ainda gera discussão, que é o falecimento de sócio, né? A gente quer um enfoque maior, inclusive, na previsão de uma liberdade contratual, o que pode se dispor em contrato, quais são as consequências do evento falecimento no âmbito ali da sociedade. E esse tema, Amanda, ele gera muita dúvida porque os advogados não sabem o que eu posso colocar num contrato social para dispor sobre aquela relação societária depois que o sócio falecer. Tem validade? Não tem validade? Eu acho que até para os próprios empresários, eles não sabem quais são os limites de atuação ali, do que pode ou do que não pode estar naquele contrato social, do que realmente vai valer, vai vigorar ou não após o falecimento. Então, é um tema ainda que gera muita dúvida. Muitas dúvidas. E para tratar desse tema, nós trouxemos o professor, doutrinador, advogado, que foi também durante mais de 3 anos, quase 4 anos, diretor do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, André Santa Cruz. Inclusive, né, foi na gestão que ele estava à frente do DREI que houve uma simplificação muito grande nessa questão do falecimento, principalmente ali no âmbito do contrato. Né, antes, as juntas comerciais, em quaisquer situações, exigiam que, para ter um arquivamento após o falecimento, existisse ou o inventário, ou o formal de partilha, uma autorização judicial. Então, era um procedimento que era muito burocrático e houve essa simplificação. Então, só para complementar, o André, ele é mestre pela Faculdade de Direito em Recife, ele é doutor em Direito Comercial pela PUC, em São Paulo, ele foi procurador federal, está licenciado no âmbito da advocacia, e é, assim, sem dúvida nenhuma, uma das referências do direito empresarial e vai falar um pouquinho para a gente. André, seja muito bem-vindo e vamos compartilhar um pouquinho desse conhecimento. Muito obrigado. Obrigado, Amanda. Obrigado, Estela, pelo convite. Primeiro eu quero parabenizar vocês pela iniciativa, tá? É muito bom que a gente tenha cada vez mais pessoas falando sobre direito empresarial, levando conhecimento, levando informação, e vocês estão de parabéns. Vocês são profissionais muito qualificadas, temos muito orgulho, muita honra de ter vocês no nosso time lá no escritório. A Amanda trabalhou comigo muito tempo lá no DREI, e vem trilhando uma carreira brilhante desde então, e eu fico muito feliz que vocês tenham tomado essa decisão aí de se unir para fazer esse podcast. Eu desejo muito sucesso a vocês e já parabenizo aí pela decisão. E obrigado pelo convite, eu estava falando para vocês mais cedo, vai ser um podcast um tanto macabro. Nessa hora aí pode botar até uma música assim, né, meio de filme de terror. Colocar assim. aquele suspense ali, falar de morte. A gente vai falar de morte, mas é algo que a gente tem que falar, né? E é algo até interessante. Quando você vai fazer reunião com o cliente, isso já deve ter acontecido com vocês, se não vai acontecer um dia, para falar de planejamento sucessório, dessas coisas que a gente pode fazer, né, em matéria societária, pensando numa sucessão, é sempre delicado tocar nesses assuntos, né? E você tem que ter toda uma habilidade para falar com o seu cliente sobre essas coisas,
Porque a morte é algo que a gente sabe que vai acontecer com todo mundo, mas a gente não quer que aconteça, né? Pelo menos não em pouco tempo. Mas é algo que tem que ser abordado e, como a gente vai ver aqui ao longo desse podcast, é bom que seja regulado, né? Pois é. E primeiro, André, eu queria dizer que a honra é absolutamente toda nossa ter você aqui, nosso primeiro convidado, né, Amanda? Obrigado. Exatamente. Quando a gente pensou em fazer o podcast, o primeiro nome que a gente pensou imediatamente foi o seu, e a gente fica muito feliz que você tenha aceitado, porque, como disse a Amanda, é uma das grandes referências do direito empresarial do Brasil. Então, a honra é toda nossa. E já pegando o gancho, André, desse que você falou, eu acho que o papel do advogado é um pouco esse, de forçar o cliente a pensar sobre assuntos que muitas vezes ele prefere não pensar. Só que essa fuga de tratar de assuntos difíceis traz muitos problemas, né? Pode gerar muitos problemas, inclusive todos os conflitos que surgem quando a gente não tem instrumentos contratuais prevendo soluções para esses problemas futuros que a gente não quer que aconteçam. Alguns a gente consegue evitar, mas a morte definitivamente não é um deles. Então a gente sabe que esse evento vai acontecer, a gente precisa estar preparado para ele, por mais difícil que seja tratar isso com o nosso cliente. E aí, para a gente começar a falar um pouquinho sobre essas cláusulas sucessórias que podem ser trazidas dentro do contrato social, e para a gente ter um ponto de partida, para quem está nos assistindo, para quem é da área do direito, quem é advogado, para quem não é também entender, eu queria, André, que você explicasse como é a situação hoje. O que é que diz hoje a lei, o que é que diz hoje os regulamentos do próprio DREI, o que é que diz hoje a regra, qual é o ponto de partida, o que é que pode, o que é que não pode estar num contrato social de previsão de cláusula sucessória. Vamos lá. A sociedade, pensando numa sociedade limitada, né, que é 99% aí dos registros, corresponde a 99% dos registros de sociedade empresária no Brasil, aproximadamente. A sociedade limitada, ela tem, em regra, um perfil personalista, né? A forma como ela foi disciplinada no Código Civil foi essa. Ela tem, em regra, um perfil personalista, que pode ser afastado por vontade dos sócios por meio de cláusulas contratuais. Eles podem dar uma feição capitalista à sociedade limitada, né? O que é que eu estou dizendo com isso, né? Para colocar em termos mais claros. Como uma sociedade contratual, que é constituída por um contrato social, a sociedade limitada gera um vínculo intuito persona entre os sócios, né? Geralmente, os sócios de uma sociedade limitada se conhecem, né? Ou é muito comum sociedade familiar no Brasil, ou são amigos, ou são pessoas que se juntaram ali porque tem uma relação antes da relação societária, né? Isso. Há um vínculo forte entre eles, né? Aquela affectio societatis e tal. Existe uma razão para eles terem se escolhido ali, né? Isso, exato. O seu Manuel e o seu Joaquim, que tem uma padaria, né? Então, assim, então a sociedade limitada tem essa característica. Então, como é que o Código Civil tratou o evento falecimento de sócio numa sociedade limitada? Em princípio, portanto, as cotas da pessoa que morre serão liquidadas, né? Aquela sociedade ela vai se resolver em relação àquele sócio que faleceu. As cotas serão liquidadas e aí os sucessores, né, os herdeiros, vão receber o valor daquela participação societária. Serão apurados os haveres, conforme previsto no contrato social ou, se não houver previsão, conforme previsto na lei, e os haveres serão pagos ali, vão para o espólio, né, para ser dividido ali conforme a sucessão naquele caso. Agora, é possível tratar de forma diferente? Sim, essa é a regra. A regra é essa, está lá no artigo 1028 do Código Civil. Morreu, as cotas são liquidadas, vai haver o que a gente chama de dissolução parcial da sociedade, né? E o valor daquelas cotas vai lá para os sucessores, vai lá para os herdeiros. Agora, é possível tratar isso de forma diferente? Sim.
é possível que a morte de um sócio gere a dissolução total da sociedade, né? Se assim os demais quiserem. Às vezes, vamos pensar numa sociedade em que o sócio que morreu era o sócio que tinha 90% do capital social, que era o administrador, que tocava os negócios e tal. Os outros sócios não têm nenhum interesse, às vezes não têm nem possibilidade. Imagine que eram meros sócios investidores, que têm algum impedimento legal para exercício de atividade empresarial tal, e, portanto, só podiam ser sócios tal, não podem tocar a atividade. Aquilo vai gerar o fim da sociedade, né? Ou você pode, eventualmente, regular a entrada de alguém no lugar do sócio que morreu. Esse alguém pode ser, e aí a situação mais fácil e mais corriqueira até, os próprios herdeiros, né? Isso pode ser regulado. Isso pode estar tanto no próprio contrato social ou pode ser decidido depois, mesmo que o contrato social não preveja isso, ou mesmo que o contrato social repita a regra do Código Civil e diga que as cotas serão liquidadas, isso pode ser em comum acordo resolvido e os herdeiros ou um herdeiro ou alguns herdeiros entrarem no lugar do sócio falecido, aí havendo, portanto, uma alteração do quadro social e a sociedade continua sua vida, ou mesmo terceiros. Pode-se regular a transferência das cotas do falecido para terceiros, claro, desde que tenha ali a concordância, né, do remanescente e tal, isso pode ser regulado. Então, há muitas possibilidades, Estela e Amanda. A regra é liquida. Essa é a regra. A cota é liquidada em virtude de quê? Dessa feição personalista que a sociedade limitada tem em regra pelo regramento do Código Civil, né? Aquela coisa do vínculo intuito-pessoa. Então, eu tinha um contrato com ele. Ele morreu, eu não tenho um contrato com mais ninguém. Então, as cotas dele serão liquidadas, o valor dessas cotas vai lá para o espólio. Agora, há um mundo de oportunidades aí, um mundo de possibilidades a partir desse evento, que pode ser previamente estipulado, isso já pode estar previsto no contrato. No próprio contrato social. Ou não, ou posteriormente, ou após o evento morte, isso pode ser negociado. Até nesse ponto, André, a gente teve, até enquanto estava ali no DREI, a publicação da Lei da Liberdade Econômica, né, que ela garante uma autonomia privada, ela fortalece, né, o princípio da preservação da empresa e que haja todo esse regramento e que seja observado, inclusive realizando interpretações a favor dessa autonomia. E tem até um julgado que foi um precedente assim no âmbito desse assunto para fins de registro, onde o DREI decidiu que uma cláusula inserida no contrato prevendo que diante do falecimento de um dos sócios haveria uma cessão automática para o sócio remanescente e que não foi exatamente não foi unanimidade no âmbito da doutrina, né? Gerou ali uma certa confusão. E adotando, né, até essa liberdade contratual para a gente dispor no contrato, como que você enxerga as possibilidades ali diante de um regramento, né, enquanto os sócios ainda estão vivos, o que eles podem, há um limite para essa disposição? Ótimo. A Lei da Liberdade Econômica, como você bem disse, Amanda, ela reforçou muito, né, a autonomia privada, a liberdade contratual. No que se refere a esse assunto que a gente está falando aqui, basicamente 3 dispositivos merecem ser destacados, né? Os incisos 5º e 8º do artigo 3º da Lei da Liberdade Econômica e o inciso 7º do artigo 4º, né? Mais os do artigo 3º, né? Que são aqueles incisos que dizem que as regras devem ser aplicadas sempre de forma supletiva à vontade das partes, né? Prevalece sempre o que está contratado, a não ser que seja regra de ordem pública, ou exatamente, e que seja regra de ordem pública e tal. Então, hoje a gente tem uma ampla liberdade contratual no que se refere a essas questões societárias, né? No que se refere ao que a gente pode colocar ou não ali no contrato social. Por isso, inclusive, o DREI entendeu que essa disposição foi um caso que chegou ao DREI por meio de recurso, né?
Porque o processo de registro empresarial, ele acontece na junta comercial, mas existe um procedimento revisional previsto lá na Lei 8934, que é a Lei de Registro de Empresas. Então, se a junta eventualmente indefere um arquivamento, é possível recorrer para o plenário da junta comercial e depois é possível recorrer ainda ao DREI. E aí chegou em grau de recurso esse caso. Eu não lembro, Amanda, refresca a minha memória aí, se a junta tinha negado e o recurso foi da parte que queria arquivar, ou se a junta tinha arquivado e o recurso foi de outra parte. Eu acho que a junta tinha negado, né? Isso, tinha negado arquivamento, e a parte que queria o arquivamento recorreu. E o DREI disse pode arquivar, era uma cláusula que previa, como a Amanda bem colocou, a sessão já ficou previamente contratada, ficou previamente estipulado, e com o falecimento haveria a cessão automática das cotas para o sócio remanescente. E aí o espólio receberia o valor, né? O valor previamente estipulado também, e a gente entendeu que não haveria problema algum. E eu continuo achando que não, embora realmente tenha gerado algum tipo de discussão na doutrina. Até meu sócio, Pablo Arruda, discordou, né? E a gente teve algumas conversas sobre isso. Mas, enfim, eu acho que a liberdade, nesse ponto aí, ela é quase total, né? Você vai ter uma ou outra coisa que você tem vedação legal. Se a gente está falando aqui de direito sucessório, né, a gente tem algumas regras que precisam ser eventualmente observadas, limites e tal, mas a liberdade aqui é quase total, né? E é por isso que é importante sempre estipular antes. Por que isso acontece? Porque, veja, quando você já deixa tudo isso preparado antes do evento morte, você resolve o problema com a vontade daqueles que têm realmente titularidade sobre o que você está negociando. Depois de um falecimento, a gente não tem controle dos ânimos de quem vai estar na mesa. E a gente sabe que inventário é lugar de confusão. É difícil, é demorado, você tem quando você tem sucessores e você tem a morte de um sócio, a cota vai para o espólio, então você vai ter um condomínio aí sobre esse bem. E o condomínio é a mãe de todas as rixas, né? Então, assim, é sempre uma situação complicada. Então, sempre que você puder previamente estabelecer as regras para a solução desse evento, a morte de um sócio, faça. É simples? Não. É fácil? Não, a gente sabe que não é. A primeira coisa que a gente falou aqui na nossa conversa é delicado até introduzir esse assunto muitas vezes com o cliente. Exatamente. Né? E até um ponto assim que eu sempre gosto de fazer essa distinção é que, né, uma coisa é a sucessão ali empresarial, outra coisa são os direitos que os herdeiros possuem do ponto de vista patrimonial. Que serão sempre preservados. Preservados, exatamente. Né? Nesse caso, por exemplo, os direitos patrimoniais deles estão a salvo. O valor vai ser pago, vai para o espólio. A questão só é que ficou previamente acordado que, havendo a morte, as cotas iriam para o sócio remanescente e o valor é que uma coisa seria você infringir, como a Amanda bem colocou, os direitos patrimoniais dos sucessores. Isso aí você não vai poder jamais fazer. Isso, e até entra naquele ponto de que tem o affectus societatis, né? Então, já foi definido ali previamente que não tinha o interesse de nenhuma pessoa de fora mesmo ingressasse naquela sociedade. O remanescente iria continuar sozinho. Então, é importante que haja essa regulação e um ponto que eu gosto de destacar também, que hoje
até no âmbito ali do registro é pacífico, que não pode existir o arquivamento de um instrumento que traga quase que um testamento para o contrato social, né? Que há ali uma vedação no Código Civil para não dispor de herança de pessoa viva. Então, até o André falou, né, que é uma liberdade quase absoluta. E hoje, nesse caso, não pode. Mas as demais, né, situações que não infringam esse dispositivo, é plenamente possível que haja ali no contrato. Isso. E por que eu acho que não houve disposição sobre a herança de pessoa viva ali? Porque, como você bem colocou, Amanda, é preciso separar uma coisa. A regulação dos aspectos registrais, societários, do que vai acontecer ali, e os direitos patrimoniais dos sucessores. Esses foram absolutamente preservados. Vejam, a situação aí, eu entendo da seguinte forma. Antes, eles já definiram o valor da participação societária dele em caso de morte, para que aquele valor seja repassado para o espólio. No final das contas, foi isso que eles fizeram. Veja, eu sou sócio de fulano, e eu combino com ele, falar o seguinte, olha, se um de nós morrer, as cotas vão para o outro, e o valor dessas cotas é de tanto, e será pago para o espólio. É mais ou menos a mesma coisa que a gente estabelecer um critério, a gente dizer que as cotas serão liquidadas, com um critério tal. E o critério tal que vai gerar um valor tal. A gente não define nem o critério, a gente já define previamente o valor. Qual o problema disso? Nenhum, né? Nenhum. E os herdeiros terão os seus direitos assegurados, né? Porque receberão o valor respectivo, o valor que foi combinado. E o sócio remanescente continua a sua vida. André, pelo bem do debate aqui, você falou que vocês comentaram que não é pacífico, e quando vocês estiveram, né, ali vocês atuaram juntos no DREI, e quando teve essa decisão, gerou aí uma certa controvérsia. Você até mencionou que o professor Pablo Arruda, seu sócio, é um dos que discorda, e quem não concorda, quem acha que essa disposição está errada, encontra que sorte de argumentos. Qual é a razão para que... Um deles é esse, de que estaria vedando a regra que diz que você não pode dispor sobre a herança de pessoa viva. Mas aí eu acho que é uma discussão de interpretação. Eu acho que não está havendo disposição sobre a herança. Mas, enfim, que eu me lembre esse argumento, eu não consigo me lembrar de outro. Existiria ali como vocês bem ponderaram, uma diferenciação sobre o que é direito inerente à participação social e o que é o direito patrimonial. E existiria ali uma expectativa de direito patrimonial, mas não de direitos sociais, né? Isso. E, bom, já que esse é o direito posto, e a gente tem uma realidade muito problemática, como a gente falou aqui. A gente tem uma situação de empresas que têm ali uma participação familiar, mas que não é totalmente familiar, que envolve terceiros, ou também naquelas empresas que são somente formadas por familiares e que, quando tem um falecimento, geram uma situação imensa de conflito. A gente comentou aqui exatamente isso, que se tem um lugar em que há muito conflito, é no ambiente familiar. Sim. E no ambiente empresarial. Então, são dois ambientes que, por natureza, a gente tem muito conflito que acontece. E a gente tem essa realidade que você já mencionou, que os inventários são muito demorados, são muito custosos, são lentos e potencializam o conflito. E mais do que isso, além de potencializar o conflito, também muitas vezes trava a atividade empresarial. Totalmente. Então, tem empresas que não conseguem ali prosseguir quando aquela pessoa que está à frente da sociedade falece. E aí, já pensando nisso, e agora que a gente está nesse momento de discussão de reforma do Código Civil, e que a gente tem essas disposições, não pode dispor sobre a herança de pessoa viva, eu encontro essas limitações, e eu confronto isso com o princípio da liberdade econômica. O que eu queria saber? O que você acha que precisa mudar? Como você acha que o direito, pensando nessa lógica de reforma do Código Civil, é necessário mudar ou não? A regra já é suficiente de acordo com a sua interpretação, a gente só precisa interpretá-la da maneira adequada, ou não? Seria interessante que o Código Civil promovesse reformas para melhorar essas questões? Há algumas coisas que merecem reforma. Uma delas é a regra do artigo 977, que precisa ser revogada urgentemente, que tem um impacto muito grande no planejamento sucessório. Porque se você vai fazer hoje um planejamento sucessório de um casal
que é casado nos regimes de comunhão universal ou de separação obrigatória, você tem um problema. Eles não podem ser Não pode sócios ser sócio. Isso. de uma mesma sociedade. Eles podem até ser sócios de uma mesma sociedade se for uma sociedade por ações, né? Porque foi uma Uhum. interpretação que a gente deu lá, na época que eu estava no DREI, seguindo até um enunciado da da jornada. jornada de direito comercial, que realmente não faz sentido você aplicar essa vedação à sociedade por ações. Mas nem sempre uma sociedade anônima, né, é interessante num determinado caso de planejamento sucessório, né? Nem sempre vai ser. Você tem que olhar caso a caso, mas nem sempre vai ser. Então você tem um problema. E que tem gerado soluções um tanto polêmicas, né? Eu tenho até um artigo escrito com o Pablo, entendendo que não é possível fazer o que alguns advogados têm feito no âmbito do planejamento sucessório nesses casos, que é o condomínio de cotas entre os cônjuges que são casados nesses dois regimes que estão lá mencionados no 977. Esse seria um dispositivo. Eu acho que uma outra coisa que pode melhorar lá no Código Civil, no que se refere a isso, é deixar mais claro o que hoje já está na instrução normativa do DREI, né? A desnecessidade, a separação, que eu acho que uma grande vantagem, o grande mérito que houve na reforma que a gente fez da instrução normativa lá, quando a gente simplificou essas questões do falecimento, né, Amanda, foi a separação clara que a gente fez. Ó. Uma coisa é a questão registral. Outra coisa são os efeitos patrimoniais decorrentes do falecimento do sócio. Como você disse, Estela, você acabou de dizer, às vezes isso gera problemas muito grandes para a gestão, para a administração da empresa. Porque você trava lá no inventário, o morto continua constando lá como sócio, Uhum. fica, às vezes, a sociedade sendo administrada por um inventariante, né, que às vezes não entende tem absolutamente nada, nem conhecimento. tem conhecimento nada. Para tudo precisa de uma decisão judicial, para questões mais importantes, que precisa fazer a venda de bem para tal. E aí o juízo demora e às vezes não sabe. Lembrando Fora que você transfere a responsabilidade para uma outra pessoa, Isso. que não E outra tem nada a coisa, ver. e muitas vezes essas questões são tratadas no inventário quando não deveriam, porque o inventário tem que cuidar das questões sucessórias lá. Questões de alta indagação, elas fogem à competência do juiz do inventário. E às vezes o juiz começa a decidir essas coisas sem que as partes atentem para levar isso para uma ação autônoma, porque sendo questão de alta indagação não deve ser discutida no inventário. Então, assim, isso gera uma série de problemas. Então, o grande mérito da nossa mudança foi o seguinte, ó, a questão registral, ela é resolvida imediatamente pelos sócios remanescentes. Se vai liquidar a cota, liquida a cota. Ah, mas e quanto vai ser de haveres? Tu tem que pagar, não sei o quê. Ajuda comercial, a questão registral não tem nada a ver com isso. Aí ele vai fazer. Se ele não fizer, você entra com ação de apuração de haveres para cobrar. Se ele demorar, ele vai responder por isso. Se ele não pagar os haveres da forma correta, ele vai responder por isso. Então, isso é outra coisa. Né? Como diria o comentarista de futebol, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Então, acho que esse foi o grande mérito. Então, o Código Civil podia fazer isso também. Deixar claro. Outra coisa, ainda há hoje, né, uma certa perplexidade no que se refere a critério de apuração de haveres, né? O Código Civil lá tem a regra do 1031, que é meio que repetida pelo Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil ele é mais detalhista, né? Ele explica melhor como é que deve ser feito, diz que lá é a preço de saída, tal, tem que haver ativos tangíveis e intangíveis, ele é mais detalhista só. Mas ainda há uma certa perplexidade que não teve, na minha opinião, tá, ainda uma resposta 100% clara e segura da jurisprudência. Exatamente. A gente tem algumas decisões recentes do STJ com as quais eu concordo, tá? Que afastam lá o fluxo de caixa descontado, né, quando ele não é previsto. Se as partes quiserem prever, ótimo, aí é um problema delas, né? Mas eu não acho o fluxo de caixa descontado um método adequado para apuração de haveres. É um método adequado para valuation de empresa se você vai fazer uma venda e tal.
Mas para apuração de haveres, não, porque você está pensando em fluxo de caixa futuro, né? O cara não é mais sócio. Tanto em caso de morte, quanto em caso de direito de retirada ou exclusão, não acho adequado o método. Se as partes quiserem pactuar, é um problema delas, tem que respeitar a autonomia privada. Mas esses precedentes do STJ, mais recentes, eles disseram, ó, se não há previsão de um critério específico no contrato social, o critério é o patrimonial, tá? Nos termos lá do 1031 do Código Civil. Mas não me parece algo ainda que a gente possa dizer, não, tá tranquilo, tá seguro. Temos um ambiente jurídico institucional seguro, tranquilo, não tem. Então, de repente, essa é outra coisa que eu acho que a reforma podia fazer, né? Pensando em morte de sócios, eu pensaria, na verdade eu falei até do 977, não é nem exatamente sobre morte, é no geral do planejamento sucessório, né, que a gente está pensando em cláusulas sucessórias aqui. Mas eu acho que esses dois pontos são que me vêm à cabeça assim de imediato, pode ser que eu esteja esquecendo mais algum, mas aí, e se a gente for pensar em questões societárias de forma mais ampla, aí eu acho que tem uma série de outras coisas que dá para melhorar. Ô André, já pegando o gancho que você falou sobre o STJ, a gente vê, quando a gente vai analisar a jurisprudência do STJ, que ela varia, inclusive, de acordo com o que motivou a saída daquele sócio. Sim. Então, eu tenho decisões para, é um sócio que investiu muito na empresa, qual era o tipo de participação daquele sócio naquela sociedade, qual é o motivo da saída dele, e eu vou colocar critérios diferentes na apuração de haveres. Então, é exatamente como você comentou. Hoje a gente não tem essa segurança. Eu, absolutamente, na minha prática de advocacia empresarial, eu digo a todos os meus clientes, é essencial que a gente defina no contrato social o modo de apurar haveres, porque a gente não pode deixar essa questão para a liberalidade do julgador, porque hoje a gente não tem segurança em relação ao que vai ser aplicado. E ainda que a gente tivesse, mas a gente sabe que o direito é vivo, a gente sabe que a jurisprudência muda, e a gente não pode trabalhar com o que o outro vai decidir amanhã. É essa transferência de responsabilidade. Isso, exatamente. Porque quando a gente fala sobre um inventário demorado, quando a gente fala sobre um inventário que trava questões da empresa, a gente está transferindo a responsabilidade da gestão daquele negócio, daquele empreendimento, para um terceiro, que é o juiz. Um terceiro sobre o qual a gente não tem qualquer controle. Qualquer controle e que muitas vezes não carrega, pela própria natureza do cargo, qualquer expertise para a tomada de decisões tão sérias e que impactam a vida de tanta gente, não só daqueles herdeiros. Sobre o qual a gente não tem qualquer controle. Perfeito. É isso. A gente não tem qualquer controle sobre ele e isso pode ter efeitos extremamente negativos. Você pode até estabelecer critérios diferentes conforme o motivo que ensejou a dissolução parcial da sociedade. Você pode estabelecer um critério para morte, ou um critério para exclusão, e um critério para retirada. Você pode, até estabelecendo algum tipo de penalidade em caso de exclusão, ou algum tipo de penalidade em caso de retirada, se ela acontecer muito cedo, né? Ou dependendo do modelo de negócio. Em caso de falecimento, você pode eventualmente estabelecer um critério econômico, como um fluxo de caixa descontado, porque aí é uma situação involuntária, e os sócios podem ter uma relação tão boa, né, que um queira, de certa forma, falar, não, se um de nós morrer, é do nosso interesse que a avaliação dos nossos haveres seja a melhor possível para que os nossos sucessores tenham aí um recebimento. Aí, né, e eles podem ter uma relação societária tão boa que eles vão querer isso mesmo, que no caso de morte, que é um evento absolutamente involuntário, o espólio receba o máximo de valor possível. Agora, num caso de exclusão ou de retirada, não. Eles podem querer que seja um outro critério que não gere uma expectativa tão boa. Qual o problema? Nenhum. Zero. Autonomia privada, liberdade contratual. E até um ponto que
de ter essa cultura, né, de se procurar um especialista quando está constituindo a sociedade. Enquanto os sócios ali têm um clima amistoso, onde eles estão conversando, de trazer essa previsão até pensando nesse aspecto já de um planejamento sucessório, porque, além de tudo, tem a questão de que nem todos os herdeiros têm o interesse de suceder, né, ali o genitor naquela sociedade, não tem capacidade, não tem interesse, então até de pensar, de repente até em quesitos que direcionem ali, em caso da morte, né, do sócio, para quem deve, né, claro que por trás deve ser observada toda a questão patrimonial, né? Você não pode, você tem que observar ali a legítima, tudo. Sim. Mas eu até defendo essa questão da liberdade de ter esse direcionamento. Claro. Né? Todo mundo sabe que não são todos os herdeiros que vão ter interesse de dar continuidade. Então, até acho que nessa reforma do Código Civil seria interessante essa forma de trazer uma previsão e uma segurança jurídica para que esse ato seja arquivado, né? Porque hoje a gente sabe que no âmbito da junta comercial, qualquer coisa que fuja ali, que direcione para alguém, não é arquivado. Né? Então, de ter essa segurança maior e um respaldo ali para aquele empreendedor, aquele empresário que tem uma vontade, enquanto vivo, de que seja sucedido daquela forma. Sim. Isso é algo que é muito importante em empresas familiares bem-sucedidas, né? Há um ditado que diz assim, pai rico, filho nobre, neto pobre, né? Que é aquela coisa, às vezes um patriarca constrói, é um empreendedor de sucesso, tal, constrói toda um patrimônio, né, uma empresa sólida, tal, e quando ele vem a falecer, os herdeiros não conseguem ter o mesmo sucesso que ele na gestão do negócio, às vezes por não terem sido preparados, por não se ter pensado nisso, não se ter estabelecido previamente uma regra de governança que fizesse apenas com que aqueles realmente habilitados assumissem um negócio familiar e tal. E aí depois a outra geração, pior ainda, então, por isso que é pai rico, filho nobre, neto pobre. Né? E aquela coisa, né, que tem tempos difíceis geram pessoas fortes, tempos fáceis geram fracos, e aí vai. As gerações vão... E por isso, Amanda, que hoje é comum em empresas familiares bem geridas, que se preocupam com governança, se preocupam com o futuro, né, que se preocupam em estabelecer regras que assegurem a longevidade dessa empresa, e são empresas familiares, elas têm regras lá dizendo, com critérios rígidos para a entrada de herdeiros na empresa. Né? Quer entrar na empresa, então vai ter que fazer MBA, vai ter que ter pelo menos tantos anos no mercado em outras empresas. Às vezes eles se preocupam até com a questão do regime de bens, relacionamento. E, cara, isso tem que acontecer. Em empresas bem-sucedidas, familiares, isso tem que acontecer. Tem até cursos de herdeiros. Né? Salvo engano, tem a Dom Cabral. Legal. A Dom Cabral aqui no Brasil, que é uma das melhores escolas de negócios do mundo, né? Fica lá em Minas Gerais, a Fundação Dom Cabral. Eles têm, salvo engano, curso de herdeiro. Né? Então, assim, e coloca até isso como requisito. Eu acho que é um resultado também de um amadurecimento que eu acho que o Brasil vem tendo em relação ao empreendedorismo, à atividade empresarial, porque eu acho que por muito tempo a gente tinha uma visão equivocada, né, sobre o empresário e a atividade empresarial, mas a gente vem cada vez mais, eu acho, mudando esse pensamento e aprendendo sobre a importância de você tratar de negócios de uma maneira séria com a ajuda, o auxílio de profissionais ali capacitados para fazer com que você tenha alguma segurança jurídica e embora... Quando a gente fala de empresas menores, familiares, a gente ainda tenha um nível de desorganização muito grande, mas eu acho que aqueles empresários mais atentos já estão se atentando e se preocupando com essas questões, principalmente sucessórias, né? Que a gente vê demais. Tá na moda, né? Tá na moda, e isso é bom.
Isso é uma moda positiva. Ótimo. Que bom que está na moda, né? Eu já ia dar exemplos de modas negativas, mas eu não vou não, para não cancelarem a gente e não cair o canal. Mas assim, tem modas que há modas que não são boas e há modas que são boas. Essa é uma moda boa. Tá na moda. Planejamento sucessório definitivamente tá na moda. E tá na moda muito porque tem uma expressão que é usada no âmbito do planejamento sucessório, que é uma expressão que é muito atraente, que é a holding, né? Isso. Aquela coisa da holding. Claro que planejamento não é só holding, né? A gente sabe disso. Planejamento envolve tudo. Até a contratação de seguro de vida é algo que se insere num contexto macro de planejamento sucessório. Testamento, doações, antecipação de herança, uma série de coisas envolve. Agora, a holding é também um instrumento de planejamento sucessório e que é muito útil. E é uma palavra bonita, é uma palavra que pegou, é uma palavra que é charmosa, é aquela coisa aí em inglês, né, e tal. A gente gosta, isso, né? fez com que essa coisa de planejamento sucessório bombasse. Isso é bom, é uma moda boa. E é legal você estar falando aí até o próximo tema, né? Exatamente, era isso que eu ia falar agora, Amanda. Porque... Esse é o tema do nosso próximo episódio. A gente vai falar sobre holding e sobre planejamento sucessório. Vamos pegar o que a gente já começou discutindo aqui Exatamente. e vamos falar de uma forma ainda mais profunda. Fica aí ligado que o próximo episódio vai ser exatamente sobre isso. André, conversar com o André é assim, né? A gente pensa que passou 5 minutos quando vê o nosso tempo tá acabando, mas encaminhando aqui para a parte final, qual a dica que você dá para quem quer começar a atuar nessa área empresarial? Não atue, fuja ou não? Vale a pena? Não, fuja não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Assim, é uma área que você tem que saber que é realmente a mais difícil. Eu tenho dito isso já faz um tempo. Durante muito tempo a gente ficava sem querer falar isso, porque você fica com medo de afastar as pessoas, né? E você, quando a gente é professor, a gente quer ter cada vez mais alunos, principalmente como eu, sem hipocrisia nenhuma, que vende curso, tudo. Eu não posso fazer propaganda contra o que eu vendo e tal. Mas assim, essa é a verdade. É a área mais difícil mesmo. É muito mais difícil do que outras. Você quer facilidade, vá para outras. Porque aí, direito empresarial é realmente a área mais difícil. É a área mais impenetrável que há, mais complexa e tal. Então, assim, se decidir realmente ficar com direito empresarial, e é por isso que é a área que é mais odiada e zombada, né? Na faculdade. Todo mundo não professores, gosta. Né? Exatamente. E você vai para os memes da internet, é o que mais sofre meme. Todo meme é o que mais sofre bullying, é o direito empresarial. Então, que envolve todo o contexto ali, natural, né? Da pessoa, é o mais de família. Indique um livro que me faça chorar, né? Livro de direito empresarial. E é algo também que é o seguinte: o que é que acontece? Muitas outras áreas, quando você ainda é estudante, você consegue sentir, você consegue, às vezes, ver assim, na prática mesmo, as situações do cotidiano daquele profissional, e no direito empresarial não, é muito mais difícil, é muito mais complexo, sabe? Você não consegue ver, você não está na rua, você não está vendo um jornal e tal, direito penal, você está vendo lá o povo morrendo, o homicídio, coisas meio que mais fáceis de você identificar. O direito do consumidor, você está indo lá comprar, você comprou uma passagem aérea na 123, como é que você faz para ter, né, e tal, não sei o quê. E no direito empresarial, essas questões são mais difíceis de você realizar, de você perceber no seu dia a dia, de você verificar na sua vida. Esse é um trabalho, por isso que eu criei um quadro no meu Instagram, que é Direito Empresarial Achado na Rua. Eu ia justamente comentar agora. Porque eu quero mostrar como o direito empresarial está bem essa presença na nossa vida. Às vezes a gente não percebe, mas ele está lá. Sim, né? sim. Então essa é uma tentativa. Então a dica que eu daria para quem quer entrar nessa área, assim, primeiro, estude muito, né? Estude muito, muito. E procure, desde logo, ter contato com a prática nessa área. Então, desde logo, estagiar já num escritório que vai ter uma atuação naquela área e tal. E, óbvio, procure a especialização, né? Porque o direito empresarial ele é muito, muito amplo, né? E, claro, você precisa ter uma noção de tudo, mas a gente sabe que todos nós temos uma
uma certa tendência mais para uma outra área, né? A área de RJ, é a área de PI, é a área de societário, e mesmo dentro do societário é mais a área de M&A e mercado de capitais, ou é uma área mais de sociedade limitada, de planejamento sucessório e tal. Então, é isso. Mas, assim, é estudo, contato, com a network. área. Então, exatamente, já Muito começa todo importante. ano ir para os eventos. Felizmente, a gente está com uma onda de eventos explodindo aí pelo Brasil, e de direito empresarial, direito comercial. A gente tem um congresso todo ano em São Paulo, lá ali na terceira semana de maio. Então, todo mundo do E direito agora o empresarial, Congresso de Brasília. todo mundo do direito empresarial tem que já separar. Ali por volta de 15 a 20 de maio, você vai estar em São Paulo, lá na ASP, no evento. Tá todo mundo lá, você tem que estar lá. Aí agora tem o de Brasília, que eu sou um dos organizadores, que é todo mês de agosto, ali segunda, terceira semana de agosto, então bote na sua agenda. Tem o do Norte e Nordeste, que já está na 5ª ou 6ª edição. Próximo ano vai ser na Bahia, em setembro, na Bahia. Tem o do Centro-Oeste, que acontece sempre em Goiânia, lá na UAB. A gente estava lá, né? Estávamos no último, né? Ano passado, há alguns meses. Eu já ia falar que a gente já está em 2024, né? Então, assim, tem que estar nos eventos, né? Procurar estar presente aí nessas entidades, comissão da OAB e tal. É isso. E fugindo um pouquinho, né, desse assunto, a gente sabe até que você ama viajar. Como trabalhamos juntos, já sei que você tem viagem para o ano todo. Mas destaca pra gente uma viagem que foi marcante. É difícil, viu? Eu viajo muito mesmo. Eu viajo muito. Eu estava um dia desse contabilizando, eu já fui a mais de 50 países diferentes. Vai bater Glória Maria. Não, ela foi pra mais de 100, ela foi. Mas assim, ó, eu tenho um lugar, eu vou destacar assim, um lugar que eu queria muito ir, sempre quis ir e já fui mais de uma vez e acho um lugar bacana. Eu vou destacar o lugar mais bonito que eu fui. Anota aí. Na minha vida. 50 países. E eu vou destacar um lugar diferente, exótico, que eu não imaginava, que me surpreendeu. Então vamos lá. O lugar que eu sempre tinha o sonho de ir e consegui em 2018, o Japão. O Japão é muito top. E não quebra muito lugar comum, muito clichê que você pode ter do Japão. Né? Eu imaginava o Japão o lugar mais tecnológico do mundo, aquela coisa. Você não pensa isso, né? Vocês não têm noção. Eu comprei um negócio que chama J-Pass, que é um negócio só para turista, para você usar os meios de transporte lá e tal. Quando você chega, você tem que ir para um balcão, a mulher preenche tudo a caneta, e você, toda vez que vai usar esse J-Pass, eu tinha que mostrar para o segurança, ele olhava, conferia. Eu falei, gente, não pode. Japão, eu pensei que ele ia ler minha íris, né, tal, não sei o quê. Mas mesmo assim, é um ponto só curioso, mas o país é maravilhoso. É muito tecnológico também, mas tem essas coisas ainda. Ele mistura contrastes, né? Tem esse contraste do tradicional, mas foi uma viagem assim inesquecível, e eu quero voltar. O Japão é muito... E é choque cultural, né? Porque você ir para a Europa, nós que somos brasileiros, você ir para a Europa, para os Estados Unidos, é bacana, tem muita coisa boa, mas não tem choque cultural. No Ocidente, a cultura, né? Vai ter uma mudança. Lá não, é choque cultural mesmo. Eu tive isso também quando eu fui em outros lugares ali para aquele lado. Camboja, Tailândia. Choque cultural muito legal. Mas o Japão, segundo que eu falei, é o lugar mais lindo que eu já fui na minha vida. É Petra, na Jordânia. A cidade de pedra. É uma das 7 maravilhas do mundo moderno, inclusive, né? Que são recentes as maravilhas do mundo moderno. Né? Que é Cristo Redentor, Petra, Muralha da China, Chichén Itzá, Machu Picchu, Coliseu e a Torre Eiffel, né, lá de Paris. Então, Petra foi um lugar maravilhoso. Que lugar lindo. Petra é incrível. E destino surpreendente, que eu não imaginava que ia ser uma viagem tão boa, que eu gostei tanto que 4 meses depois eu fui de novo, que foi o Peru. O Peru, ano passado, eu fui porque queria conhecer Machu Picchu e tal, mas fui a Lima, Cusco, tal. Mas eu me encantei tanto com Lima,
que eu voltei 4 meses depois só para passar um final de semana em Lima, só para curtir a gastronomia, né? Que a gastronomia peruana é maravilhosa. Vocês me conhecem, vocês sabem que eu adoro, né? E a gente foi só para comer. Só para comer. Eu arrastei o Pablo. A gente era só restaurante. Manhã de noite. Almoço, jantar. 3. Gente, para quem tá assistindo e não sabe, a Amanda não foi exagerada, não. André, de fato, já tem viagem marcada para o ano inteiro. Pro ano inteiro, não. Mas até setembro. Claro. Até setembro. Quase. O ano inteiro não, só Tá até faltando setembro, aqui todo outubro. mês. Tá faltando de outubro, novembro, dezembro. Mas porque além de gostar muito de viajar, eu sou muito agoniado, né? E eu gosto já tenho umas boas viagens marcadas para Ai, esse que ano. delícia, muito bom. André, que papo maravilhoso. E realmente, por mim, a gente Continuava o dia inteiro. Mas é isso, ó. Você que está acompanhando aí a gente no YouTube ou nas plataformas, né, de áudio. Lembra que a gente falou que ia ter um sorteio especial? Pronto. Como é que vai acontecer? Você vai lá no Instagram da gente, no meu, @profestelanunes.adv. No meu, @Mesquita S. Amanda. Você vai lá no Instagram da gente, vai ter uma postagem compartilhada oficial desse podcast de hoje e lá a gente vai sortear o livro do Manual de Direito Empresarial do professor André Santa Cruz, que gentilmente cedeu aqui pra gente fazer esse sorteio. Eu faço uma dedicatória. Com dedicatória. Que chique, ficou melhor ainda agora. E é um dos melhores livros, não é porque ele está na minha frente, porque eu trabalho junto, mas é porque aborda, de fato, as questões práticas que a gente vê no dia a dia. Então é muito bom. Não é definitivamente missa de corpo presente, mas muito antes de conhecer pessoalmente, ter o prazer de trabalhar com o professor André, eu já lecionava em graduação e era o livro que os meus alunos mais gostavam e que eu mais recomendava justamente por ter esse aspecto prático muito forte. E é um livro que traz tudo, mas é impressionante como a gente realmente encontra todas as respostas ali. É um livro completo. Então, eu dizia muito para os meus alunos de graduação, ó, se você quer uma indicação, tá aqui. Não é missa de corpo presente, definitivamente, mas é um livro sensacional. Quem estuda direito empresarial sabe que tem que ter. E você vai responder lá no Instagram da gente essa pergunta. Eu posso prever a divisão das cotas entre os herdeiros ou os sucessores já no contrato social? Qual é a sua opinião? Deixa lá a sua opinião nos comentários e aí, dentre aquelas pessoas que comentar, a gente vai sortear aí esse grande presente que é o livro Manual de Direito Empresarial do professor André Santa Cruz. André, muito obrigada. Que honra, que prazer ter você aqui com a gente. Foi muito legal. Eu espero que a gente tenha ainda muitos outros episódios, muitas outras temporadas que você está inaugurando aqui com a gente. E eu quero que você venha também outras vezes, porque escutar você falar é sempre um privilégio. Muito obrigada. Obrigado, Estela. Obrigado, Amanda. Obrigado pelas palavras, pelo convite, pela honra de ser aí o primeiro, né? Estar inaugurando aí esse projeto de vocês, esse podcast. Bem, foi ótimo, um bate-papo excelente sobre um assunto que a gente gosta de tratar e lida diariamente, né? Porque os americanos têm um ditado que fala assim, né? Você pode fugir de tudo, menos de 2 coisas, né? Da morte e dos impostos. Né? Da morte e impostos você não tem como fugir, né? É isso. E obrigado, foi ótimo. E ainda mais falando de um pouco de viagem no final, que é o que eu gosto. Né? Eu falo assim, dinheiro bem gasto é com comida, bebida e viagem. O resto é desperdício. Né? Eu levo essa máxima para minha vida. Obrigado, parabéns. Muito obrigada mesmo pela participação. Foi ótimo. Valeu. Tchau, gente. Até a próxima. Segue a gente lá. Não esquece de curtir, compartilhar, comentar e acompanha os próximos episódios. Tchau. Tchau.